nome é Silvana Leone Calisto, para quem não me conhece. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre uma questão de rejeição. Só que antes eu queria pedir uma disposição interna de vocês. Eu sei que alguns vieram aqui agradecer, mas na maioria eu creio que cada um está passando um problema. E por isso veio aqui. Só que como os seres humanos, a gente usa normalmente a nossa razão para trabalhar com problemas. Só que quando nós falamos sobre Deus, a nossa razão não consegue alcançar. Porque a própria palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Então eu só vou poder acompanhar aquilo que Deus tem para a minha vida se eu usar de fé. Vocês lembram, o pastor Marco até citou, Pedro, ele andou sobre as águas. No entanto, quando ele olhou para o lado, eu acho que ele começou a pensar, eu sou gente, não sou peixe, gente não anda sobre a água, tem vento, tem tempestade, glu, 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 glu. E aí ele afundou. Na nossa vida, da mesma forma, se você começar a olhar para as suas condições, para a sua capacidade intelectual, para a sua capacidade financeira, para a sua saúde, talvez aquilo que Deus está falando e prometendo para você, você disse, isso não é possível. Mas é importante que você ande pela fé. Nós cantamos, está escrito, nós cremos que o que está escrito na Bíblia é a declaração de Deus para as nossas vidas. Então é pela fé. No entanto, nós temos um adversário. O mundo jaz no maligno. E Satanás, ele não para na porta. Ele continua e ele é atrevido e ele vem sondar e tentar minar os nossos pensamentos. Só que a palavra de Deus também fala que ele é o pai da mentira. Então dele nunca sai verdade, só sai mentira. E esses pensamentos mentirosos, eles vêm tentando nos acompanhar para nos tirar do prumo daquilo que Deus quer para a nossa vida. No livro Paredes do Meu Coração, ele fala assim, toda semente de rejeição gera uma reação da pessoa. Ou a pessoa, ela começa a agredir, ou ela começa a se autoagredir. Se alguém me rejeitou, eu vou lá e agrido. Ou se alguém me rejeitou, eu fiz algo para ser rejeitado. E ela se autoagride. E aí você vê as sucessivas coisas que vão acontecendo na vida dela, mas porque ela permite a invasão de Satanás nos seus pensamentos. Então eu queria primeiro convidar você a levar cativo o seu pensamento ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, eu quero ouvir só a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, unge os meus ouvidos, para que Satanás não tenha acesso à minha mente agora. E em nome de Cristo Jesus, toda a verdade que vem da tua palavra, que liberta, que quebra os grilhões, atinja hoje a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Já estamos a postos, com a disposição correta. Então, pode colocar o PowerPoint. Eu prefiro trabalhar com o PowerPoint, gente, porque aí vocês vão fixando mais a questão. Rejeição. Ato de manter a distância ou descartar alguém ou algo. É uma negativa de acreditar valor a algo ou alguém, ou ato de negar amor. A rejeição, ela começa desde pequenininho. Vamos fazer um exercício? Quer ver? Pode passar a próxima foto. Quem aqui passou na escola aquilo? Você era o baixinho, o nanico. Às vezes, por ser muito inteligente, você estava lá na turma daqueles que viviam repetindo e você passava uns apertos. Ou pior, você era o último a ser escolhido no time. Você era meio ruim. Gente, dava uma rejeição isso, né? Na hora de montar as equipes, vamos montar as equipes, vamos montar, você ficava, cadê? E ficava fora da equipe. Sempre faltava um lugar para você. Vamos passar a próxima. Ou aí você se sentiu feinho, o patinho feio, realmente o excluído. Quem aqui já não foi numa festa que dizia assim, traje a rigor? Você foi o único que chegou a rigor. Todo mundo esportivo. Você se sente super excluído daquilo. Rejeitado, as pessoas te olhando. Ou às vezes uma característica. Cabelo,
nariz, cor, peso. Eu sou psicóloga, gente, o que tem de gente que sofre porque era obeso, acima do peso na infância? O que as crianças são cruéis, né? Falam cada coisa. Pode passar. E quem não ouviu um adulto brigando com você? Escuta, foi você que quebrou a minha vidraça? Ou, às vezes, a mãe virando para você diz, você é uma decepção. Você entristece o meu coração. Não adianta, você é muito burro. Não vai dar para nada. Quem aqui já não ouviu alguma coisa? É impossível você não ter sido rejeitado. Às vezes as mães de primeira viagem, não, meu filho não vai se sentir rejeitado, vou amar incondicionalmente. Mas é impossível, porque necessariamente não depende de o que você faz, mas às vezes da disposição interna dessa pessoa. Eu lembro uma senhora, uma vez, ela veio me contar, que o marido, ele tinha um ciúmes terrível da esposa. E ele acreditava que a esposa não o amava o suficiente. E aí, ou a pessoa se agride, ou a pessoa agride. No caso dele, ele agredia. Ele xingava, ele dizia, eu quero te matar, eu te odeio. Só que a diabetes, para piorar, fez ele ter uma perna amputada. Aquele homem ficou pior. E ela disse que um dia ela foi com os meninos para a cidade, moravam no interior do Rio Grande do Sul, aquelas casas de madeira, sabe aquelas casas mais altas do chão? Então, ficava aquele vago. Chegaram, o filho, mãe, olha lá a muleta do pai, o pai está debaixo da casa. Ela disse, vai lá, chama teu pai, diz que a gente chegou. Aí o menino foi, daqui a pouco ele voltou. Mãe, o pai não se mexe. Ela deixa que a mãe vê. Ela entrou um pouquinho, chamou, viu que ele não mexia, chamou o corpo de bombeiro. Ele estava morto. Aí o corpo de bombeiro chegou para ela e disse, olha, minha senhora, eu não sei quem dormia na cama, na direção que ele estava. Mas ele estava com um fio elétrico, ele estava montando uma armadilha para a pessoa que deitasse ali, morresse eletrocutada. Só que escapou o fio, caiu no coração dele e ele morreu ali embaixo da casa. Olha o ódio desse homem. Porque ele acreditava que a mulher não o amava. E essa mulher, por sua vez, não conseguia se perdoar porque ela achava que ela era culpada dele ter morrido. Por ele ter gerado todo esse ódio. Vocês veem como a ferida de rejeição vai criando problemas? Pode passar? Na escola, quantas pessoas já não passam isso? Vocês lembram da matéria que você ia bem? Normalmente porque o professor ou a professora te dava atenção. Você odiava matemática. Até que no ano seguinte vinha aquela professora bonitinha, amorosa. Você, professora, eu não consigo. Consegue, você é inteligente. E a criança acreditava e ia para frente. Eu contei uma vez aqui na igreja que a gente trabalhou, foi missionária em Cidade do Leste, eu trabalhei com crianças lá, fazendo avaliação, por que eles não iam bem na escola. E aí veio uma vez uma mãe carregando o filho, e o filho aqui e a mãe aqui, né? Então o menino vem carregado. E a mãe assim, doutora, aqui está mi nene, és um tonto, compreendes bien? Não hace nada em la escuela, não sabe fazer nada. Então aqui está meu filho que é tonto, que não faz nada na escola. A avaliação tinha que ser longe da mãe. Eu disse, mamita, com licença, puxei o filho. Só que, enquanto você aplica o teste, você não pode dizer para a criança se ela errou ou se ela acertou. O tempo todo eu, muito bem, muito bem, muito bem. Uma hora, olhando para o menininho, muito bem, enquanto ele fazia a prova. Uma semana depois, o menino volta para continuar o teste. Quando chega a mãe, doutora, a escola quer te conhecer, mi hijo está muito guapo. A escola queria me conhecer porque o filho dela estava fora de série, estava fazendo tudo na escola. Aí eu fiquei pensando, mas eu não fiz nada com o menino, só fiquei aí fazendo um teste. Aí que eu pensei. O menino entrou na sala pensando, eu sou o tonto, o burro, ela é a doutora. Provavelmente mais inteligente que eu. A doutora passa uma hora olhando para mim, dizendo, muito bem, muito bem. Eu acho que eu tenho uma chance. Eu acho que eu posso. E ele chegou na escola acreditando nele. E aí ele começou a render na escola aquilo que ele nunca rendeu.
Porque no meio de tanta rejeição, alguém olhou para ele e disse muito bem. Vocês veem como isso é profundo? Mas vamos continuar, gente. Pode passar. O propósito do diabo nessa história toda. Jesus mesmo diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele. E se ele pode fazer isso de forma bem precoce, ele não vai perder tempo. Eu conheci uma pessoa do conselho tutelar, que ela disse que um dos meninos veio com 8, 9 anos para cá, para o conselho, porque a mãe chegou para ele e disse, a mãe vai sair, e a mãe e o pai mudaram e abandonaram o menino na casa. Um dia, nada da mãe chegar, no dia seguinte ele bateu na vizinha, tia, minha mãe não volta. Ela disse que ela já voltava. Aí a vizinha, vem comer aqui em casa. 3 dias, 4 dias, a mãe e o pai foram embora. Abandonaram a criança. Gente, o que é uma criança? O que está sendo roubado dela? É um negócio assim que você fica... Gente, a gente não faz isso com um cachorro. A mãe fazer com o próprio filho. Pode passar. O propósito de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, vocês veem? Satanás quer matar, roubar e destruir. Jesus quer nos dar uma vida em abundância. Quem que eu quero ouvir? Quem eu tenho ouvido? Vamos continuar. No original da Bíblia, o que é roubar? É pegar sem que ninguém veja. Diz que no original origina aquela palavra kleptos, de kleptomania. Ele não vem assim, não, é devagarzinho. Vai semeando devagarzinho. O que foi semeado dentro da sua vida devagar? Para roubar a tua alegria, para roubar o amor, para roubar a confiança em Deus. O que foi colocado? Matar refere-se a sacrifício, ou seja, Satanás, ele quer nos convencer que nossa vida não tem valor. Quantas pessoas eu ouço falando assim, eu acredito que eu morto sou mais eficaz para a minha família. Um paciente chegou e disse, Silvânia, eu vou me matar. Pelo menos o seguro garante para a minha família um futuro bom. Eu disse, não, suicídio, o seguro não dá o dinheiro. Pensa em outra coisa. Porque realmente... a pessoa acha que é isso que vai resolver o problema e destruir, é arruinar. Ou seja, é você olhar para a tua vida e achar que é um monte de entulho. Achar que na tua vida você não produziu nada. Achar que você é um fracasso. Isso tudo é a tentativa de Satanás. E o que Jesus fala? Pode passar? Ele quer uma vida plena. O que é a vida plena que Jesus promete? Jesus não tira, Ele dá. Ele faz da nossa vida algo com sentido e propósito, em vez de ruínas, constrói para nós um futuro de valor. Queridos, lembra que eu falei no início? Pela fé. Eu sei que Deus vai restituir tudo aquilo que um dia o diabo tirou da minha vida. Eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida do que eu possa crer. Mesmo que eu não veja, se a palavra de Deus diz, eu creio e eu tomo posse disso. Em nome de Jesus. Podemos seguir? Porque é a vida plena que nós queremos. O reino de Deus, não é 1 João, é João 3,16. Ele é o pastor que dá sua vida por nós. Ele é o nosso Deus poderoso, nada demasiado difícil para Ele. Ele é o nosso médico que cura nossas feridas, nunca nos deixará nem nos abandonará. Ele é o nosso Salvador e destrui o trabalho das trevas em nossa vida. É isso que a palavra fala. Então é nisso que eu resolvo crer. E é isso que vai quebrar os grilhões do inimigo na minha vida. Então, queridos, em quem que você quer ouvir? Em quem que você quer crer? É esse o nosso Deus que promete vida plena. Pode seguir? As pessoas que estão sujeitas ao espírito de rejeição têm uma preocupação excessiva com a opinião dos outros, porque elas ouvem Satanás. Satanás diz assim, ninguém gosta de você, mas se você emagrecer, fizer aquela lipo, colocar aquele silicone, talvez você tenha esperança. Aí a pessoa vai lá, vou melhorar fisicamente. Outro, nem cirurgia plástica dá jeito, mas
se você for poderoso, talvez as pessoas vão começar a te olhar. Aí a pessoa vai batalhar para ser poderosa. A outra, poder não basta, você precisa de dinheiro. E aí a pessoa sem escrúpulos vive atrás de dinheiro. Eu conheci um casalzinho que eles disseram, com 3 anos de casado, eles iam ter 1 milhão cada um. E batalharam. E realmente, eles tiveram 1 milhão em 3 anos de casados e se divorciaram. Porque eles se perderam. O foco era o dinheiro na vida deles. Então, perceba, o diabo, ele tem colocado isso. As pessoas vivem insatisfeitas. Nós vivemos num mundo de insatisfação. Até ontem você vivia bem, até descobrir que tem um Apple fora de série, o último modelo. Eu não vou ser feliz se eu não tiver esse Apple. Eu preciso. Aí fica na fila de madrugada para quando o lançamento chegar, você for um dos primeiros. Eu vou ter valor. Alguns precisam sair com umas etiquetas grandes de marca para sentir que tem valor. Pelo menos eles vão olhar, estou usando Dudalina. Vamos ver que o banco tem dinheiro. Então, a pessoa precisa daquilo. E o inimigo vai convencendo. É isso que você precisa, senão você não vai ser feliz. Então, por isso, essa preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Mas o que a palavra de Deus fala e nos liberta? O que me importa mais, agradar a Deus ou agradar os homens? Eu estava com uma moça hoje conversando e ela é obcecada por perfeição. E ela disse que ela foi fazer a festa do Dia das Crianças e um monte de gente veio. Nós podemos te ajudar, podemos te ajudar. Aí ela pensou assim, eles vão encher os balões, um de cada tamanho, eu não gosto disso. Aí ela lembrou da nossa conversa, mas Jesus se importaria com isso? Não. Tá bom, gente, podem encher os balões. Aí um grandão, outro pequeno. Jesus não ia se importar com isso. Aí uma veio e disse, e o que são essas fitas? Ela disse, eu pensei em passar nos postes colorindo. Deixa que eu faço. Aí ela disse, ela fez, encheu de durex. Aí Jesus, olha direito, você não se importa com isso mesmo? Aí ela disse, Silvana, aí veio a testificação no meu coração, o que era mais importante era aquele grupo todo estar trabalhando para aquelas crianças junto. Isso é que importa para Jesus Cristo. Não importa o que está fora de você, não importa o exterior, mas importa o interior. Lembra da oferta da viúva pobre? O coração dela era o coração dadivoso, e é isso que Jesus olhava. Nosso Deus é um Deus de motivação, não é um Deus de exterior. Então, se você foi condenado porque exteriormente as pessoas não te entenderam, o que me importa mais é meu Deus que conhece a intenção do meu coração. E isso me liberta do julgamento dos outros. Pode passar? Depois de muita rejeição e sofrimento, Satanás devagarzinho rouba o nosso coração, o amor a Deus e ao próximo. Essa é a finalidade do ferimento. Quando Satanás vem ferir o nosso coração, ele quer nos convencer que Deus não se importa conosco. E no momento que a gente deixa de acreditar no amor de Deus, nada mais do que vem de Deus serve para mim. Então esse é o objetivo o tempo todo de Satanás, de colocar essa ferida no nosso coração. Vamos abrir em Gênesis 3. Lá na tentação. Exatamente quando a serpente fala com Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a primeira coluna que o diabo quer colocar na nossa vida é duvidar do amor de Deus por nós. A serpente começa, mas não é que vocês vão morrer. Pensa bem, será que Deus gosta mesmo de você? As rupturas e as divisões do corpo de Cristo decorrem disso. Nos tornamos pessoas sem fé, pois não confiamos no amor de Deus. E a gente começa a duvidar. Pode passar.
O objetivo de Satanás, rejeitarmos a verdade de Deus, acreditar no engano do diabo e internalizar a mentira da rejeição, que foi isso que Eva fez. Pode seguir. Então Eva foi iludida, a acreditar que Deus não se preocupava com o seu bem-estar. Ela foi convencida a tomar as rédeas da situação em suas próprias mãos e rejeitou a Deus e comeu do fruto da árvore proibida, e Adão fez o mesmo. Agora vamos pensar em nós. Quem aqui já alguma vez na sua vida não parou e pensou: acho que Deus não se incomoda muito comigo? Quantas vezes eu ouço assim a pessoa: se Deus realmente me amasse, Ele tomava uma coisa. Ele não deixava meu filho sair de casa. Ele não deixava meu marido ter me traído. Eu não estaria doente desse jeito se Deus me amasse. Eu vou fazer do meu jeito agora. Já pedi, cansei de pedir para Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Tinha uma senhora que ela falava assim: ai, Silvana, Jesus demora tanto, eu sempre dou uma ajudinha para Ele. O que eu estou dizendo com isso? Que eu não creio na palavra dEle. Que Ele não é suficiente para ser Deus da minha vida. E aí o que eu faço? Eu pego tudo nas minhas mãos. Queridos, essa é a pior barreira que Satanás pode implantar em nós. Que Deus não nos ama, que o amor dEle é falho, que Ele não é justo com as nossas vidas. E aí, queridos, todo o resto da fidelidade de Deus, da palavra de Deus para mim, eu paro de acreditar nela. Então, eu queria que você avaliasse se isso não acabou acontecendo na sua vida. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo: Silvana, como que você quer que eu acredite no amor de Deus se o meu pai me batia daquele jeito? Como que você quer que eu acredite no amor de Deus se foi o meu pai o que me violentou sexualmente na minha infância? Como que você quer que eu acredite no amor de Deus se a minha mãe me abandonou? Vocês percebem? A ferida da rejeição, e a pessoa acaba o quê? Projetando para Deus essa forma pecaminosa e desvirtuada de interpretar a realidade espiritual. Pode passar? Eu queria te convidar para fazer essa oração. Você que entende que fez isso, que isso aconteceu na tua vida, e você quer reposicionar. Então eu queria que você orasse junto comigo. Mas lendo, mas expressando isso como uma verdade a Deus. Então vamos juntos? Deus Pai, peço perdão por rejeitar ao Senhor e a sua palavra. Perdoe-me por não acreditar que o Senhor me ama e me aceita. Peço perdão por tomar as rédeas da minha vida em minhas próprias mãos. Perdoa-me por meu orgulho, teimosia, vontade própria e rebelião. Renuncio a toda resistência a Deus e ao Espírito Santo. Recuso-me a aceitar por mais tempo a influência negativa do espírito da rejeição em minha vida. Quebro toda a palavra e todos os acordos que fiz com o espírito da rejeição. Desfaço todas as conexões e influências familiares que têm relação com o espírito da rejeição a Deus. E agora, pela autoridade que me foi dada, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por meus pecados, destruo a barreira da rejeição a Deus e renuncio a ela em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos continuar. Amém. Como que eu vou duvidar do amor de Deus que deu seu único filho para morrer por mim? Mesmo antes de eu ter noção do amor dele. Não há nada que você ou eu possamos fazer para que o amor de Deus aumente por nós. Porque Ele já nos ama no máximo. Gente, isso é tremendo, né? Mas o medo da rejeição, isso sempre aparece. Lá em Gênesis 3:8, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus que o andava, esconderam-se. Uma vez aberta a porta da rejeição, instala-se o medo da rejeição. Adão e Eva passam a ver Deus de um modo distorcido como resultado do pecado. Quantas pessoas têm medo de se aproximar de Deus? Como que eu vou confessar isso? Como que eu vou contar isso para Deus? Como se Deus já não soubesse. Eu lembro da passagem do filho pródigo.
Quem rejeitou o pai? O pai rejeitou o filho ou foi o filho que rejeitou o pai? Foi o filho que rejeitou. Me dá a minha herança e deixa eu viver a vida como eu quero. E saiu. E o que a passagem fala? Que o pai nunca deixava de esperar o filho. E esse mesmo Deus, que às vezes nós temos medo de nos aproximar, de confessar os nossos pecados, é o Deus que olha todos os dias, esperando a gente voltar, para colocar o anel de volta. O anel de filho, que a gente nunca deixou de ser, mas que às vezes a gente tira e joga fora. Deus ainda nos aguarda para restaurar a nossa relação de pai e filho. Pode passar? Nós atribuímos a Deus motivações pecaminosas porque nós o vemos através dos olhos da rejeição. Para sermos curados, precisamos ter nossa mente renovada pela palavra de Deus. Não é para a gente se conformar com esse mundo, mas é para renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A verdade é que liberta. Então, se eu sou escrava das mentiras de Satanás, eu tenho que recorrer para a palavra de Deus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E não o que Satanás tem declarado na minha vida. Pode passar? A oração. Vamos orar de volta? Pai, peço perdão por toda decepção, mentira, suspeita, desconfiança, controle e manipulação. Peço perdão por tentar agradar as pessoas em vez de procurar agradar ao Senhor. Renuncio a espírito por trás do medo da rejeição. Rejeito essas mentiras. Anulo todas as palavras ou acordos feitos com o medo da rejeição. Desfaço todas as conexões e influências familiares relacionadas com o medo da rejeição. Medo da rejeição, em nome de Jesus, eu resisto a você e destruo as suas barreiras. Amém? Amém. Desse jeito, gente, eu não preciso ter medo, eu não preciso agradar aos outros, porque eu não preciso da aceitação dos outros, porque eu já tenho a aceitação daquele que me é querido, daquele que realmente vale a pena, que é Deus. Então, quando você tomar uma decisão, quando você for fazer algo na sua vida, pergunta: Senhor, o que é o que o Senhor pensa sobre isso? E aí é a sua decisão, segundo o coração do Senhor. Pode seguir? E aí, em seguida, o que acontece? A autorrejeição. Grande parte do nosso sofrimento vem da autorrejeição. Toda baixa estima e desordem de apetite tem sua raiz nesse espírito maligno. Esse apetite pode ser tanto por comida, pode ser sexual, pode ser por compra. A compulsão de colocar algo no lugar de Deus por causa dessa baixa estima. Drogas, bebida, tudo entra nisso, porque eu tenho essa autorrejeição. Eu preciso anestesiar de alguma forma a minha dor. Gênesis 3:7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. É natural que sintamos vergonha das coisas erradas que fizemos. Jesus morreu, ressuscitou e levou sobre si os nossos pecados e a nossa vergonha. Se você for ver ali em Gênesis, eles se cobriram com folhas. No entanto, Deus matou e com a pele do animal cobriu eles. Deus não está interessado em expor a sua vergonha. Ele está interessado em tratar a sua ferida. Ele está interessado em resgatar o relacionamento com Ele. Deus quer você de volta. Ele quer uma relação de pai e filho, não de escravo e senhor. Então o inimigo muitas vezes tem dito: a igreja quer te escravizar, quer te colocar num cabresto, não quer mais que você pense. Muito pelo contrário. Toda vez que você fugir da presença de Deus, você cai no cativeiro de Satanás. Quando você conversa com uma pessoa dependente química, ela não tem escolha. As pessoas que têm dependências, elas não têm escolhas porque elas estão no cativeiro de Satanás. Mas em nome de Cristo Jesus, Cristo morreu para nos libertar. Todo aquele que declara que Cristo é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua vida, ele se torna pela fé filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem imediatamente fazer morada dentro de você. E é o Espírito Santo de Deus que vai caminhar com você e que vai te instruir o caminho da libertação, da cura.
nunca mais você vai estar sozinho. O Espírito de Deus vai te orientar, Ele vai te direcionar, nunca mais sozinho. E aí que você vai precisar da fé, porque Ele vai vir e vai te instruir, Ele vai te dar a direção. Ele vai mandar você arrancar coisas, não é a igreja que manda você arrancar coisas, mas Deus sabe onde está o cativeiro da tua vida. Ele vai pedir para você tirar coisas da tua casa. Mas não é a igreja que vai pedir, mas é o Espírito Santo que vai dar orientação, porque vai cair as vendas dos seus olhos e você vai ver como que o inimigo tem aprisionado a sua vida em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, para que hoje à noite você comece a entender o que realmente tem aprisionado a sua vida. E em nome de Cristo Jesus você abra a mão, deixe no altar do Senhor e tome um propósito. Senhor Deus, agora só vou andar pela fé, ouvindo a tua voz. E o Senhor vai me suprir, o Senhor vai me bastar. Eu não preciso de mais ninguém e de mais nada, exceto do Senhor na minha vida. Então eu não preciso me rejeitar, porque o Senhor que conhece o podre do meu interior, Ele me aceita. E Ele me convida para vir até Ele. Pode seguir? A oração, então vamos lá, quem se auto-rejeita, ore comigo. Pai, peço perdão pela auto-rejeição. Peço perdão por odiar sua criação. Perdão por resistir aos seus planos para a minha vida. Arrependo-me por tentar ser alguém que eu nunca poderia ser. Perdão, Senhor, por sempre precisar da aprovação dos outros. Escolho aceitar seu amor por mim e por quem o Senhor quer que eu seja. Renuncio o espírito de auto-rejeição. Quebro o seu poder e autoridade sobre mim. Rejeito toda maldição e dou permissão a Deus para operar em minha vida. Escolho aceitar a palavra de Deus, o amor de Deus e os caminhos de Deus para a minha vida. Senhor, derruba agora a barreira de auto-rejeição em minha vida. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos para a última barreira que Satanás plantou já lá no Éden, a rejeição aos outros. Gênesis 3, 12 e 13. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Culpar o outro para fugir da responsabilidade, talvez a ofensa exigiu, mas nada justifica o seu erro. Algumas pessoas realmente foram machucadas. Ninguém está dizendo que isso não aconteceu. Mas isso não vai te curar. Isso também te aprisiona. Essa ferida, essa mágoa, esse ódio, esse rancor te mantém cativo. Se eu estou pobre assim, foi porque meu pai não deu estudo, preferiu meu outro irmão. Se eu estou desse jeito é porque meu marido me abandonou. Eu batalhei para ele ser rico e depois ele me abandonou para uma menina mais nova. Se eu estou desse jeito é porque meus pais não me amaram. Se eu estou desse jeito é porque eu tenho permitido que essas coisas tenham mais poder na minha vida do que o amor de Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu decido pegar a folha em branco que Deus me dá para escrever uma nova história. Eu decido que aquilo que Deus profetizou sobre a minha vida quando eu estava no ventre da minha mãe, é isso que vai acontecer na minha vida. E eu decido em nome de Cristo Jesus que toda maldição lançada pela minha mãe, lançada pelo meu pai, lançada pelos líderes da minha igreja, lançada pelo meu chefe, lançada pelo meu marido, pela minha mulher, em nome de Cristo Jesus fica aqui. Porque eu decido ouvir o que Deus tem para a minha vida. Queridos, vocês não sabem como o inimigo tem usado para enganar as pessoas. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa e disse assim, eu peguei um monte de veneno de rato. Peguei mais alguns anestésicos, fui para um hotel, porque eu pensei, eu tomo veneno, eu tomo esses anestésicos e eu morro. E acaba-se tudo. Ele disse, mas Silvana, veio uma voz que dizia, você pode começar de novo. Você tem uma nova oportunidade. Foi difícil para essa pessoa. Ela teve que enfrentar uma crise tremenda na família. Alguns erros que tinha cometido, ela teve que enfrentar. Mas o Senhor Jesus acompanhava. Ele sempre entra com você na fornalha. Ele não tira a fornalha do teu caminho.
mas Ele te acompanha. Então, queridos, em nome de Cristo Jesus, eu quero que você absolva as pessoas que foram cruéis com você. Absolva as pessoas que pecaram contra a sua vida. Porque esse é o único caminho de libertação para você mesmo. Só assim que pode ter a cura. Então, vamos lá? Pode passar? Vamos fazer essa oração, então. Eu creio que é uma das mais difíceis. Pai, peço perdão por rejeitar outras pessoas. Peço perdão por não perdoar aqueles que me feriram. Por ter guardado ressentimento e ser amargo com as pessoas. Perdão, Senhor, por permitir que a minha dor me levasse a rejeitar os outros antes que eles me rejeitassem. Renuncio ao espírito da rejeição aos outros e recuso-me a aceitar por mais tempo essa influência em minha vida. Amém. Essa continua? Pode passar? Isso. Oxe, como continua? Vamos lá? Escolho ser uma pessoa que aceita e que não rejeita. Renuncio a todas as palavras, acordos e conexões com esse espírito da rejeição. Renuncio a todas as influências familiares que possam reforçar a rejeição dos outros à minha pessoa. Agora, espírito da rejeição, sua barreira foi destruída. Você não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. Resisto a você e o rejeito. Sua derrota foi consumada na cruz de Jesus. Declaro que sua influência em minha vida termina aqui e agora. Por causa do Espírito de Deus, que me dá poder e autoridade, ordeno que me solte de sua prisão, ordeno que me deixe agora. Oro em nome de Jesus. Amém. Todos de pé, então, vamos orar agora. Pai querido, tudo aquilo que foi semeado essa noite, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, dá crescimento, Senhor. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, eu quero repreender os demônios que nos aguardam lá do lado de fora, Senhor. Porque eles não têm mais lugar na nossa vida, Senhor. Porque nós andamos por fé, Senhor. Fé na Tua palavra, Senhor. E, Pai, mesmo que o mundo me rejeite, eu quero ser aprovada pelo Senhor. Nós queremos a Sua aprovação, Senhor. Não importa a minha vida anterior, me importa daqui para frente, Senhor. Eu aceito em nome de Cristo Jesus a Tua bênção sobre a minha vida. Eu aceito que eu sou uma pessoa abençoada, amada, reconhecida como filho, Senhor, de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor. E Espírito Santo de Deus, sela, Pai. Sela as feridas, Senhor. Traz, Senhor, cura em nome de Cristo Jesus. E levanta a Tua igreja, Senhor, como mensageira de cura e paz, aonde nós andarmos. Porque é no nome de Cristo Jesus que o espírito de rejeição fica aqui. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus seja louvado nas nossas vidas. Amém.